Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo Soares, do canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. O curso que estamos começando hoje é totalmente diferente do que vocês estão acostumados. O objetivo dele é o autoconhecimento e também a amplitude dos conhecimentos gerais. Mitologia universal, deusas gregas. Vamos dar uma introdução no culto matriarcal da Grande Mãe. Mas antes, vamos compreender os objetivos desse trabalho. O objetivo do meu trabalho é dar a vocês uma ideia do poder dos arquétipos da mitologia grega. Seus temas e princípios têm estimulado a nossa imaginação ao longo dos tempos. A mitologia ainda hoje é capaz de nos despertar um senso de mistério, gratidão e êxtase. Os deuses ainda hoje governam o sentimento, o pensamento e a ação do homem moderno. Estas informações vindas de épocas antigas têm a ver com temas que sempre inspiraram o homem a sobreviver, a construir civilizações e religiões ao longo dos milênios, tem a ver com problemas humanos profundos, mistérios interiores, sombras e passagens. Se ao longo da tua vida, no seu caminho, você não é capaz de ler os sinais, então você vai ter que descobrir tudo sozinho. Mas depois que você deixa que essa informação lhe toque em sua alma, há uma sensação que vem dessas tradições arcaicas, um sentimento de profunda gratidão e profundo encontro com a sua essência de tal modo que você não vai mais querer abandoná-la. Feita essa introdução, vamos começar com a nossa primeira aula. Bem-vindos à jornada de autoconhecimento. Nessas próximas semanas, vamos caminhar juntos, conhecendo a origem de todas as coisas, conhecendo lendas e histórias que se perpetuaram na eternidade. E aqui nós temos uma imagem do Templo de Delfos, que foi construído cerca de 800 anos antes de Cristo. E aqui viviam as pitonisas que cultuavam Apolo e que, por intermédio dele, faziam o seu oráculo. Vamos entender o que seja mitologia a partir da etimologia da palavra. Com a palavra mitologia, designam-se dois conceitos: o conjunto de mitos e lendas que um povo imaginou e o estudo dos mesmos. É a história da criação do mundo, da natureza e do homem que se perdeu na noite dos tempos. Então, quando a gente fala de mitos e lendas, nós queremos falar de algo que está um pouco além das lendas, né? Porque lenda é alguma coisa criada sem cunho nenhum. E a mitologia não. Ela reverbera em nossa vida porque ela fala de uma verdade que nós vivemos. Outro conceito que é importante que venhamos a entender é arquétipo. O que é arquétipo? Do grego arquém significa começo e tipos, forma. A palavra arquétipo é o modelo ou forma primeira, padrão original. Segundo o psiquiatra Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud, né, são os padrões do inconsciente e que formam o nosso comportamento personalizados no passado em forma de deuses. Né? Então Jung vivia com Freud, depois eles tiveram uma dissidência e Jung trouxe a teoria do inconsciente coletivo. E quando nós falamos de todos esses conceitos, nós estamos falando da psicologia sagrada, a mais antiga de todas, que habita o participante a ter contato, habilita, né, o participante a ter contato com esses dramas míticos e simbólicos. Nessa jornada de individuação, nos identificamos com esses personagens míticos, heróis, deusas e deuses. Alguém pode perguntar aí agora, mas professor, o que é esse processo de individuação? É o processo de amplitude da consciência de si mesmo,
Quanto mais ampliamos a consciência de nós mesmos, mais aumenta a nossa liberdade, né? E junto com a liberdade, a responsabilidade. O culto matriarcal da Grande Mãe. Vamos então começar com esse trabalho maravilhoso. O estudo da mitologia grega deve começar com uma consideração a respeito de quais sistemas políticos e religiosos que existiam na Europa antes da chegada dos invasores indo-arianos, né, ou arianos, vindos do norte e do leste. Toda a Europa neolítica, a julgar pelos artefatos como esse que nós estamos vendo, que é um artefato arqueológico representando a Grande Mãe, né, e mitos que sobreviveram, possuíam um sistema notavelmente homogêneo de ideias religiosas baseadas na adoração da deusa mãe de muitos nomes, que era também conhecida na Síria e na Líbia. Então, esse foi um período mágico em que a sociedade se desenvolveu, né? Em que o mundo era governado pelas mulheres. Era a sociedade matrifocal. E como nós vamos ver, era uma sociedade orgiástica, voltada para o prazer e voltada para o autoconhecimento. Ser era mais importante do que ter. Então, era uma sociedade voltada para as artes, para a ciência e para o desenvolvimento da humanidade, né? Agora nós vamos entender o que aconteceu quando houve a mudança para o patriarcado e a fragmentação de consciência que todos nós sofremos. Pesquisas sobre a pré-história da Europa, levadas a cabo recentemente, mostram que a deusa mãe era adorada em toda parte há vários milhares de anos, cerca de 30 mil anos. A forma mais desenvolvida de reverenciá-la ocorreu aproximadamente entre 3.000 e 1.200 anos antes de Cristo, na Suméria, no Egito e na bacia do Mediterrâneo, onde era conhecida como Inanna, Ísis, Astarte, Gaia, entre outros nomes. E aqui nós temos uma representação, né, num vaso de terracota, de como era vista a Grande Mãe, né? Ela é colocada nua, numa posição de parto, representando a própria natureza abundante, gerando vida. E não tinha nenhum erotismo nisso. Existia o que? Um respeito, né? Existia uma reverência por algo que trazia a todos nós um motivo de viver. Embora os vestígios de seu culto tenham desaparecido há muito na Grécia, podemos ter alguma ideia de como era concebida na seguinte oração à deusa do culto matriarcal dos egípcios. Então, nós temos uma imagem de papiro. Ísis normalmente é representada com um trono na cabeça, o hieróglifo que representa Ísis, né? E a oração que nós vamos falar para vocês agora, ela foi uma descoberta arqueológica e ela tem cerca de 3.000 anos. Eu queria contar para vocês como eu tive acesso a essa oração. Foi através de um sonho, né? Como Jung dizia, muitas vezes nós temos contato com o inconsciente coletivo de toda a humanidade através dos sonhos. E nesse sonho me foi pedido que me recordasse da oração de Ísis. A princípio eu não dei atenção, mas passado um tempo aquilo me despertou curiosidade. E aí eu fui atrás. Levei 6 meses para encontrar. E vamos ver, né, a oração de Ísis. Então, ela é assim: ó Ísis, mãe do cosmos, raiz do amor, tronco e botão, folha, flor e semente de tudo quanto existe. A ti, força naturalizante, te conjuramos. Chamamos a rainha do espaço e da noite. E beijando teus olhos amorosos, e bebendo orvalho de teus lábios, e sentindo o doce aroma de teu corpo, exclamamos: ó Nui, tu que és a alma primordial, que és o que foi e o que será, a quem nenhum mortal levantou o véu. Quando estais entre as estrelas irradiantes do noturno e profundo céu do deserto, com pureza de coração e na chama da serpente, te invocamos. Então, como podemos ver, essa é uma oração que vai nos trazer
toda essa energia do matriarcado, né? Representando Ísis como a grande mãe Gaia, a Terra, o próprio sistema de vida que nos sustenta. E por isso ela era muito sagrada durante muitos séculos. Então vamos ver aqui a religião matriarcal no mundo antigo entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo. Os epítetos que era consagrada a grande mãe: existência, portadora de muitas armas, virgem, donzela, jovem, asceta, velha mãe, doadora de força. No Egito ela era conhecida como Ísis, em Canaã, Astarte, em Creta, Átana, na Grécia, Gaia, na Suméria, Inanna e na Babilônia, Ishtar. Ela era rainha dos céus, senhora das plantas, mãe de tudo, protetora, senhora das feras, rainha da morte. Ela era a grande mãe. A religião matriarcal no mundo antigo, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? Nós vamos ter a invasão dos aqueus e dórios, que são os descendentes de Abrão, a chegada do judaísmo, cristianismo como base. Na maioria de seus segmentos, ignoram a força e o papel da mulher. E houve a caça às bruxas, né? Então, a grande mãe, com a invasão, né, a imposição da força e da religião patriarcal, a grande mãe se fragmentou em deusas menores, né, dando estruturas arquetípicas para padrões comportamentais no homem e na mulher modernos. Então, nós temos Hera, a deusa do casamento, em oposição Perséfone, deusa do inconsciente, Atena, deusa da sabedoria, em contraponto Ártemis, deusa da caça, Afrodite, deusa do amor, em contraponto Deméter, deusa mãe, Héstia, deusa do fogo sagrado, em contraponto Hécate, deusa das bruxas. Então, o nosso curso, durante várias semanas, a cada aula, nós vamos estar estudando cada um desses arquétipos, cada uma dessas deusas, ok? E com isso, nós estamos concluindo, então, a introdução do nosso curso de Mitologia Universal, Deusas Gregas, o culto matriarcal da Grande Mãe. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar cada uma dessas deusas. Vamos começar com Hera, a deusa do casamento, passando pela sua história, pela sua lenda, pela sua representação como arquétipo, e vamos também detalhar o perfil feminino de uma mulher que tenha essas características, não é? E, por fim, vamos fazer um ritual mágico, como se estivéssemos nesses idos tempos do matriarcado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e toda semana, todas as sextas-feiras, teremos então essa aula maravilhosa para que vocês se autoconheçam e também ampliem o seu conhecimento geral. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e encontro vocês na próxima semana. Muito obrigado. Até lá.